Fazendeiro solitário encontra uma virgem faminta comendo comida dos porcos. Você já imaginou encontrar uma jovem faminta, ajoelhada no chiqueiro, comendo a mesma comida dada aos porcos? Antes de começar essa história, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque o que vou contar hoje é tão forte que pode mudar a forma como você enxerga a vida. Na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, um fazendeiro solitário de apenas 28 anos, chamado Caio, viveu um momento que ninguém jamais esqueceria. Uma cena que começou com choque e tristeza, mas que traria uma reviravolta emocionante, revelando algo que ele jamais poderia imaginar. E o mais impressionante é que no meio da dor e do sofrimento, nasceria o sentimento mais puro da vida, o amor verdadeiro. Mas o que essa jovem esconde por trás daquela fome desesperada é a recompensa que você vai descobrir no decorrer dessa história. Caio era um homem que chamava a atenção por onde passava. Moreno, de olhos castanhos profundos e corpo marcado pelo trabalho duro no campo, parecia ter tudo o que muitos sonhavam. Terras férteis, gado forte, colheita farta. Aos 28 anos, herdara sozinho a fazenda da família, após perder os pais em um acidente de carro que ainda doía como ferida aberta em sua memória. Mas toda essa prosperidade não enchia o vazio das noites longas. A grande casa, que um dia fora cheia de risadas, agora ecoava apenas o som do vento batendo nas janelas. No café da manhã, a mesa farta preparada pela cozinheira parecia zombar de sua solidão. Pratos arrumados, mas só uma xícara usada. Os vizinhos comentavam: um homem como o Caio, bonito desse jeito, trabalhador e de coração bom, não tem cabimento viver sozinho. Mas Caio apenas sorria por fora, escondendo a tristeza que carregava no peito. Às vezes, caminhava até o alpendre da casa e olhava para o horizonte. Suspirava fundo e murmurava consigo mesmo: dinheiro eu tenho, terra também, mas de que adianta se não tenho com quem dividir? Aos poucos, o trabalho pesado virou sua única companhia. Levantava cedo, cuidava do gado, cavalgava pelos pastos, mas quando o sol caía, o silêncio voltava a gritar dentro dele. Amigos da cidade tentavam arrumar encontros, mas Caio recusava sempre. Não era falta de interesse, era como se algo dentro dele não conseguisse mais acreditar que fosse possível encontrar alguém verdadeiro. Certa noite, sentado à beira da cama, olhou para a fotografia antiga dos pais que mantinha no criado mudo e desabafou, em voz baixa: vocês se foram cedo demais, deixaram essa responsabilidade toda para mim. Eu cumpro o dever sim, mas a solidão me mata por dentro. O vento bateu forte na janela, como se respondesse ao lamento, e naquela madrugada mal dormida, Caio não imaginava que o destino já preparava um encontro capaz de transformar toda a sua vida. Os dias de Caio começavam antes mesmo do sol nascer. O galo mal cantava e ele já estava de pé, calçando as botas gastas, sentindo o cheiro da terra molhada pela cerração da madrugada. O café preto, forte e amargo, era engolido quase de uma vez só, como combustível para enfrentar a rotina. Ao sair para o curral, era recebido pelo mugido do gado e pelo barulho seco das portas de madeira rangendo. Montado em seu cavalo alazão, Caio percorria os pastos, conferia cercas, dava ordens aos peões e, ao mesmo tempo, metia a mão na lida, sem se importar em sujar as mãos de barro. Era um fazendeiro respeitado, não apenas por sua aparência imponente, mas porque não deixava o peso do trabalho só para os empregados. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Muitos diziam que ele trabalhava tanto para fugir dos próprios pensamentos. No meio da manhã, um dos peões, chamado Zé Antônio, costumava brincar: ô patrão, o senhor não descansa, não? Esse ritmo aí vai acabar te matando. Caio forçava um sorriso e respondia: cansaço do corpo é fácil de aguentar, Zé. Difícil é o cansaço da alma. E voltava para a lida. Na hora do almoço, o refeitório ficava cheio. Risadas ecoavam entre os funcionários. Mas Caio, muitas vezes, preferia comer sozinho sentado na varanda de casa.
O prato cheio não escondia o olhar vazio. Às vezes, o vento trazia o som distante de crianças brincando em alguma fazenda vizinha, e aquilo o feria como faca afiada. Lembrava-lhe do lar que ele nunca conseguiu construir. À noite, quando a lua clareava os campos de Uberaba, o silêncio caía como um manto pesado. Dentro da casa grande, apenas o tilintar do relógio antigo quebrava a quietude. Caio se deitava, mas o sono não vinha fácil. De olhos abertos, encarava o teto, pensando na vida que tinha e na vida que poderia ter. Foi em uma dessas madrugadas, enquanto se levantava para preparar o alimento dos animais mais cedo do que o costume, que o destino começou a agir. O que ele veria naquele curral, em poucos instantes, mudaria completamente o rumo de sua história. Ah, e me conta, de que cidade você está assistindo essa história? Era madrugada ainda, quando Caio saiu de casa. O céu estava coberto de estrelas e a brisa fria batia em seu rosto. Caminhava com o balde de ração nas mãos, rumo ao chiqueiro. O barulho dos animais o acompanhava, misturado ao silêncio da noite. Quando se aproximou do curral, estranhou um movimento diferente. Ouvia grunhidos mais fortes dos porcos, como se estivessem disputando algo. Abaixou a lanterna e, ao iluminar o canto mais escuro, ficou paralisado. Ali, ajoelhada no chão sujo, com as mãos trêmulas mergulhadas na lavagem dos animais, estava uma jovem. O rosto encardido, os cabelos longos e desgrenhados, o corpo magro como quem não via comida havia dias. Ela enfiava a mão no coxo, puxava restos de milho e batata e levava a boca com desespero, ignorando o cheiro forte e a lama ao redor. Caio ficou sem reação por alguns segundos. O coração disparou. A cena era tão chocante que parecia um pesadelo. "Meu Deus do céu", murmurou, engolindo seco. A jovem ergueu os olhos assustada, como um animal acuado. Tentou se afastar, mas tropeçou e caiu no chão de barro. "Não me bate, por favor. Não me tira daqui. Eu só queria comer", disse ela com a voz rouca, lágrimas se misturando à sujeira do rosto. Caio largou o balde no chão e se aproximou lentamente, levantando as mãos para mostrar que não representava perigo. "Calma, moça. Eu não vou te machucar. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui?" Ela se encolheu ainda mais no canto, os olhos arregalados, respirando com dificuldade. A magreza era tão evidente que suas roupas largas pareciam pender de um corpo frágil demais. "Eu não aguentava mais, de fome", respondeu quase num sussurro. "Passei 3 dias andando, não achei nada. Quando vi os porcos comendo, eu não pensei." Caio sentiu o peito arder. O estômago se revirou. Um nó de compaixão e indignação apertou sua garganta. Não faz isso não. Você não precisa comer assim. Vem comigo. Eu vou te dar comida de verdade, tá me ouvindo?" A jovem balançou a cabeça, chorando. "Ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca olhou para mim sem desprezo. Se eu sair daqui, você vai me expulsar também." Aquelas palavras atingiram Caio como um soco. Ele se ajoelhou no chão, ficando na mesma altura dela, e com voz firme, mas carregada de ternura, respondeu: "Eu não sou esse tipo de gente. Eu sei o que é sentir dor, sei o que é perder. Você não vai mais passar fome enquanto estiver na minha fazenda." Ela piscou, sem acreditar, e ficou em silêncio. O olhar dela, mesmo perdido, tinha um fundo de esperança. Naquele instante, Caio não viu apenas uma jovem faminta. Ele enxergou um pedaço de si mesmo refletido ali. Alguém abandonado, alguém que carregava uma dor silenciosa. E foi assim, em meio à sujeira do chiqueiro, que os destinos de Caio e da misteriosa jovem começaram a se entrelaçar. Caio ainda estava ajoelhado diante da jovem, o coração batendo forte como se fosse sair pela boca. A lanterna tremia em sua mão, não pelo frio da madrugada, mas pelo impacto da cena que havia acabado de presenciar. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, tentando suavizar a voz. Ela hesitou, engolindo em seco, antes de responder com quase um sussurro. "Isabela", Caio repetiu baixinho, como se quisesse guardar aquele nome dentro dele. "Isabela." Ele tirou o chapéu da cabeça e o deixou de lado, respirando fundo.
Nunca tinha visto alguém em tamanha miséria, alguém tão jovem, tão indefeso. O cheiro do chiqueiro, que antes incomodava, já não importava. Tudo o que ele conseguia pensar era em como salvar aquela menina daquela situação humilhante. Me escuta, Isabela, você não precisa mais comer isso, não precisa mais viver assim. Ele estendeu a mão. Vem comigo, eu vou cuidar de você. Ela olhou para a mão dele com desconfiança, como se não acreditasse naquilo. O olhar de Caio, porém, era firme e sincero, e aos poucos ela esticou os dedos trêmulos, tocando a palma dele. Você não vai me mandar embora depois? Perguntou com a voz embargada. Caio sentiu o peito apertar. Segurou a mão dela com firmeza. Eu prometo, enquanto eu tiver um pedaço de pão, você também terá. Enquanto eu tiver um teto, você também vai ter. As lágrimas que desciam pelo rosto sujo de Isabela se misturavam ao barro. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém lhe falava com ternura, sem gritos, sem agressão. Caio se levantou devagar, ajudando-a a ficar de pé. O corpo dela era tão frágil que parecia não aguentar o próprio peso. Ele passou o braço por seus ombros e a guiou para fora do chiqueiro. Vem, você vai tomar um banho, vai se alimentar direito. Ninguém mais vai olhar para você como se fosse menos do que é. Isabela chorava em silêncio, como quem não acreditava na sorte de estar sendo resgatada. A cada passo, sentia-se menos invisível, menos rejeitada. Caio, por sua vez, ainda tentava processar o que acontecia. Dentro dele, a compaixão havia se transformado em algo maior. Uma necessidade de proteger aquela jovem, custasse o que custasse. Naquela noite fria, sob o céu de Uberaba, nasceu uma conexão silenciosa. Um elo formado não pela alegria, mas pela dor. Dor que, mais tarde, seria capaz de unir duas vidas marcadas pelo sofrimento. E se você já está sentindo a emoção dessa história, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes e marcantes como essa. Caio levou Isabela até a casa grande da fazenda. A cozinheira já havia deixado a mesa arrumada com pão caseiro, café quente e um prato de sopa fumegante. O cheiro invadiu a sala e os olhos da jovem brilharam com a mesma intensidade de quem vê um tesouro. Senta aqui, disse Caio, puxando uma cadeira para ela. Come devagar, ninguém vai te tirar nada. Isabela hesitou, ainda desconfiada, mas logo cedeu ao estômago vazio. Pegou a colher com mãos trêmulas e levou a sopa à boca. O sabor quente a fez estremecer e uma lágrima escorreu sem que ela conseguisse controlar. Caio a observava em silêncio, tentando respeitar aquele momento. Ele sabia que a fome não era só de comida, era fome de cuidado, de dignidade, de humanidade. Depois de alguns minutos, quando a pressa do desespero deu lugar a uma calma tímida, ele perguntou com cuidado: Isabela, de onde você veio? Por que estava naquele estado? Ela pousou a colher devagar sobre o prato, respirando fundo antes de falar. Eu não tenho família. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai nunca me quis por perto. Ele me culpava por tudo, até pelo vício dele. Cresci ouvindo que eu não servia para nada. Os olhos de Caio se estreitaram de indignação, mas ele permaneceu em silêncio, deixando-a continuar. Depois que ele sumiu de vez, eu fiquei sozinha. Passei por casas de conhecidos, mas sempre me olhavam como peso. Uns me expulsaram, outros tentaram se aproveitar de mim. A voz dela embargou. Então eu fugi. Andei por estradas pedindo esmola, mas ultimamente nem isso consegui mais. Caio apertou os punhos em cima da mesa, sentindo a revolta queimar em seu peito. Você passou por tudo. Isso sozinha? Isabela assentiu, desviando o olhar, como se tivesse vergonha de sua própria história. Já ouvi tanta vez que não valho nada, que comecei a acreditar. Quando cheguei perto do chiqueiro e vi a comida, foi como se fosse minha última chance. Se eu não comesse ali, eu ia morrer. O silêncio que seguiu foi pesado. Caio respirou fundo e com voz firme, mas carregada de emoção, disse: Você não vai mais passar por isso, Isabela. Na minha fazenda ninguém vai te humilhar. Aqui você vai ter cama, comida e respeito. Eu prometo. Os olhos dela marejaram de novo.
Mas dessa vez havia algo diferente, um fio de esperança. Ela ergueu o rosto e pela primeira vez encarou Caio com atenção. Aquele homem que poderia tê-la expulsado ou tratado com desprezo, a olhava com sinceridade. Isabela respirou fundo, tentando conter as lágrimas, e murmurou: "Eu não sei por que você está fazendo isso por mim, mas obrigada." Caio segurou a mão dela sobre a mesa e respondeu: "Porque eu sei perder o que quem a gente ama. Eu sei o que é se sentir sozinho no mundo, e ninguém merece carregar isso sozinho." Naquele instante, o silêncio da sala já não era vazio. Era o início de uma conexão que nascia entre duas almas quebradas, mas que começavam, pouco a pouco, a se reconhecer na dor do outro. Naquela noite, depois de comer, Isabela mal conseguia manter os olhos abertos. O corpo, enfraquecido, pedia descanso. Caio percebeu e a conduziu até um dos quartos da casa. Era simples, mas limpo, com lençóis branquinhos e um cobertor grosso para espantar o frio da madrugada mineira. "Pode descansar aqui, Isabela. Essa cama é sua agora", disse Caio, puxando a cadeira para se sentar ao lado. Ela olhou em volta, confusa, como se não acreditasse que aquilo fosse real. Eu nunca dormi numa cama assim", murmurou, passando a mão pelo tecido macio. Caio sorriu, mas seu coração doía. "Pois agora vai dormir. E vai dormir tranquila. Aqui ninguém vai te fazer mal." Isabela mordeu os lábios, hesitando antes de perguntar: E se alguém descobrir que eu tô aqui? Se acharem que eu invadi sua casa?" Caio apoiou o braço no encosto da cadeira e falou firme: "Não importa o que digam. Essa fazenda é minha e aqui você está sob a minha proteção. Enquanto eu viver, ninguém vai encostar um dedo em você." Isabela não conteve as lágrimas. As palavras dele traziam uma segurança que ela nunca tinha sentido na vida. Por que o senhor está fazendo isso por mim?" A voz dela era baixa, quase um sussurro. Ele respirou fundo, encarando o olhar assustado dela. "Porque eu sei o que é estar sozinho", respondeu com sinceridade. "Eu sei o que é perder tudo de repente. E eu não vou deixar você passar por isso outra vez." Isabela baixou os olhos, emocionada, e abraçou o travesseiro com força, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Eu não sei como agradecer." Caio se levantou devagar, ajeitou o chapéu na cabeça e disse antes de sair do quarto: "Não precisa agradecer. Só me prometa uma coisa: nunca mais vai desistir de você mesma." Ela ficou em silêncio, mas aquele pedido entrou fundo em seu coração. Pela primeira vez, alguém acreditava que ela valia alguma coisa. Na porta, Caio lançou um último olhar. Viu a jovem se aninhar no cobertor e sentiu dentro de si uma certeza. Dali em diante, sua vida não seria mais a mesma. E me diz, se você estivesse no lugar de Caio, abriria as portas da sua casa para alguém desconhecido? Só pela compaixão de um olhar? Quero saber sua opinião nos comentários. Na manhã seguinte, o sol iluminava os campos verdes da fazenda e o cheiro de café fresco invadia a cozinha. Caio já estava de pé desde cedo, como de costume, mas dessa vez havia um peso diferente em seu coração. A curiosidade sobre a jovem que dormia no quarto ao lado. Isabela apareceu timidamente, com roupas limpas que ele havia separado. Uma blusa simples e uma saia comprida, mas que para ela pareciam uma verdadeira armadura nova. Caminhava devagar, ainda envergonhada. "Dormiu bem?" perguntou Caio, oferecendo-lhe um sorriso acolhedor. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. "Fazia muito tempo que eu não dormia sem medo", respondeu, quase sem encarar seus olhos. Os dois sentaram-se à mesa. Enquanto ela tomava café com pão caseiro, Caio puxou conversa, tentando quebrar o silêncio que pairava. "Isabela, eu não quero que você se sinta obrigada a falar, mas eu preciso entender. Quem é você de verdade?" Ela largou o pão lentamente, olhando para a xícara de café, como se buscasse coragem no vapor quente que subia. Depois de um tempo, respirou fundo e começou a falar. "Eu nunca tive uma vida normal, Caio. Minha mãe me criou sozinha até onde conseguiu, mas ela adoeceu cedo e me deixou. Eu tinha só 12 anos. Depois disso, eu fiquei largada.
Caio manteve o olhar fixo nela, atento, sem interromper. Passei de casa em casa, sempre como um peso. Algumas pessoas me davam abrigo, mas logo me expulsavam. Outras tentavam me usar. Sua voz falhou e ela engoliu em seco. Teve vezes em que eu fugi correndo no meio da noite, só para não ser machucada. Caio fechou os punhos debaixo da mesa, tentando controlar a revolta. Você não merecia nada disso. Nenhum ser humano merece. Isabela respirou fundo, enxugando discretamente uma lágrima. Com o tempo, fui acreditando que eu não tinha valor nenhum, que eu só atrapalhava. E, Caio, eu nunca tive alguém de verdade. Nunca fui amada, nunca fui tocada com carinho. Ela fez uma pausa, baixando a cabeça. Eu ainda sou virgem. As palavras ecoaram pela cozinha, trazendo um silêncio pesado. Caio não esperava aquela confissão tão íntima, e seu coração apertou ainda mais. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma dor silenciosa por imaginar o quanto aquela jovem havia sido privada de afeto. Isabela, disse ele com voz embargada, você não precisa ter vergonha de nada disso. O que aconteceu com você não diminui quem você é. Ela finalmente ergueu os olhos, encontrando os dele. Havia desconfiança ainda, mas também algo novo, uma fagulha de confiança nascendo. Você fala como se eu tivesse valor, mas eu não sei se acredito nisso. Caio inclinou-se um pouco para frente, apoiando as mãos na mesa. Então eu vou te provar. Vou te mostrar que você é mais do que pensa. Isabela respirou fundo, sentindo pela primeira vez que talvez, só talvez, houvesse alguém disposto a lutar por ela. Naquele instante, entre palavras sussurradas e olhares intensos, algo começou a nascer. Não era ainda amor declarado, mas uma ligação que se fortalecia com cada verdade revelada. Dois corações feridos, começando a se reconhecer um no outro. Os dias foram passando e, aos poucos, Isabela foi se acostumando à vida na fazenda. No começo, andava com passos curtos, como quem teme ser expulsa a qualquer momento. Mas, com o tempo, começou a se soltar, ajudando na cozinha, no galinheiro e até arriscando colher frutas no pomar. Caio observava cada gesto dela. Não via apenas uma jovem tentando se adaptar, mas alguém que carregava cicatrizes invisíveis, cicatrizes tão profundas quanto as que ele mesmo guardava. Certa tarde, sentados na varanda, o sol caindo atrás das montanhas tingia o céu de tons alaranjados. O silêncio era confortável, até que Isabela quebrou a pausa com voz baixa. Caio, você sempre viveu sozinho aqui? Ele respirou fundo, olhando para o horizonte. Não sempre. Essa casa já foi cheia de vida. Meus pais eram meu alicerce, mas um dia, em viagem de carro, não voltaram mais. A voz dele falhou. Faz uns 8 anos, desde então, fiquei só. Isabela abaixou o olhar, apertando os dedos entre si. Eu também fiquei só, mas no meu caso, parecia que o mundo nunca quis me aceitar desde o começo. Caio virou-se para ela, tocando levemente sua mão. A solidão tem várias formas, Isabela, mas dói do mesmo jeito. Ela ergueu os olhos marejados, sentindo aquela frase como um espelho de sua própria vida. Às vezes eu penso que não devia nem ter, nunca mais repita isso. Interrompeu Caio, firme, mas com a voz embargada. Você está aqui hoje, diante de mim, porque sua vida tem valor. Talvez você ainda não saiba, mas você tem um propósito. Isabela deixou escapar um soluço, e as lágrimas finalmente caíram. Ele não hesitou. Puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. No peito dele, ela chorou como uma criança, deixando sair toda a dor guardada por anos. Chora, Isabela, chora o quanto precisar, sussurrou Caio com os olhos úmidos. Eu também já chorei noites inteiras aqui, sozinho. Sei como é. Naquele abraço, 2 mundos quebrados se encontraram. A dor dele encontrava a dor dela, e juntos, o peso parecia um pouco menor. Quando ela se acalmou, ele enxugou-lhe o rosto com a ponta dos dedos e completou. Não somos mais 2 sozinhos, entende? Agora somos 2 sobreviventes. Ela assentiu em silêncio, mas dentro de si, algo novo florescia. A sensação de finalmente pertencer a algum lugar. Varanda passou devagar,
como se o universo respeitasse aquele instante. Era o início de uma aproximação que não vinha da alegria ou da paixão imediata, mas da cicatriz compartilhada. E é isso que tornava tudo tão forte. E você já se inscreveu no canal para não perder o restante dessa história emocionante? Com o passar das semanas, a fazenda de Caio começou a ganhar um novo brilho. Não que o gado fosse mais gordo, nem que a colheita tivesse mudado, mas porque pela primeira vez em anos, a Tida Jinsu, solidão não era absoluta. A presença de Isabela, mesmo discreta, trazia um ar diferente. No início, ela evitava contato mais próximo com os empregados, preferindo se ocupar de pequenas tarefas na casa. Mas Caio, percebendo sua timidez, começou a envolvê-la em atividades simples, para que sentisse que fazia parte daquele lugar. Numa manhã clara, ele a chamou para acompanhá-lo até o pomar. "Vem, Isabela, hoje você vai colher frutas comigo." Ela sorriu timidamente. "Mas eu nunca fiz isso antes." "Eu posso estragar tudo?" Caio balançou a cabeça e respondeu. "Não tem como estragar. O pomar não cobra perfeição, só carinho." Enquanto caminhavam entre as árvores, ele mostrou como reconhecer os frutos maduros. Isabela estendia as mãos com cuidado, como se fosse um gesto sagrado. E Caio observava cada movimento, admirando a delicadeza dela. "Tá vendo?" disse ele ao colocar uma laranja recém-colhida na cesta. "Você tem jeito, só precisava de oportunidade." Ela sorriu de verdade dessa vez. Sorriso raro que iluminou o rosto cansado. "Ninguém nunca me ensinou nada assim. Sempre diziam que eu não servia." Caio parou por um instante, encarando-a nos olhos. "Isabela, você serve sim, e muito." Aquelas palavras simples a deixaram sem resposta. Sentiu um calor estranho no peito, um misto de gratidão e algo que ainda não conseguia nomear. À tarde, ele a levou até o curral para conhecer o cavalo alazão que tanto o acompanhava. O animal, imponente e dócil, aproximou-se curioso. Isabela recuou um passo assustada. "Ele é grande demais. E se me machucar?" Caio sorriu e segurou sua mão com firmeza. "Confia em mim. Segura a crina devagar, passa a mão." Ele sente quando alguém tem medo, mas também sente quando alguém tem bondade. Tímida, ela seguiu a orientação. O cavalo abaixou a cabeça e deixou-se acariciar. Isabela arregalou os olhos, surpresa. "Ele deixou mesmo." Caio riu baixo. "É porque ele reconheceu a doçura em você." Esse momento ficou gravado no coração dela. Primeira vez, sentiu-se aceita por algo vivo, sem julgamento, sem rejeição. Mais tarde, ao cair da noite, Caio e Isabela sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado. A brisa leve embalava as folhas e o som dos grilos preenchia o silêncio. "Às vezes eu acho que estou sonhando", confessou ela. "Nunca pensei que teria paz nem por um dia." Caio olhou para o céu e depois para ela. "Eu também achava que minha vida seria sempre vazia, mas parece que o destino resolveu nos dar uma segunda chance." Os olhares se encontraram e permaneceram assim por alguns segundos longos. Não havia necessidade de palavras. Era como se ambos soubessem, no fundo, que algo muito maior estava nascendo ali. E naquela noite, o silêncio da fazenda não era mais o mesmo. Pela primeira vez em anos, não era pesado, não era frio. Era um silêncio confortável, cheio de ternura. Não demorou muito para a presença de Isabela na fazenda se tornar assunto entre os moradores de Uberaba, em uma cidade do interior, onde todos se conhecem e as novidades se espalham mais rápido que o vento. Bastou alguém vê-la acompanhando Caio no mercado para que as línguas começassem a ferver. "Quem é aquela moça que apareceu de repente na fazenda do Caio?" murmurava uma senhora na padaria. "Dizem que ele acolheu uma qualquer, dessas que vagam pelas estradas", respondeu outra, torcendo a boca em desprezo. "Um homem tão bonito, tão trabalhador, podia ter qualquer moça da cidade. E escolhe logo uma assim?" completava uma. Terceira. As fofocas aumentaram. Alguns diziam que Isabela era aproveitadora, outros insinuavam coisas ainda piores. As pessoas inventavam histórias sem conhecer um só pedaço da verdade. Caio ouviu alguns comentários em uma ida ao armazém. O sangue ferveu.
Bateu o punho no balcão e, sem levantar a voz, mas com firmeza, disse: quem fala de Isabela sem conhecer a vida dela não tem o direito de me dirigir palavra. O silêncio tomou conta do lugar. Ninguém teve coragem de rebater. Quando voltou para casa, encontrou Isabela sentada no alpendre, olhando para o chão. Os olhos marejados revelavam que ela já havia sentido o peso das críticas. Eles falam de mim, não é? Perguntou em voz baixa. Eu vejo os olhares tortos, Caio. Eu sei que não me aceitam. Ele se sentou ao lado dela, tocando suavemente sua mão. Deixa que falem. Eles não sabem nada do que você passou. Não sabem nada do que eu sinto. Ela engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. Mas e se isso te prejudicar? E se você perder o respeito que sempre teve por causa de mim? Caio olhou fundo em seus olhos, sem hesitar. O respeito que eu preciso ter é comigo mesmo. E eu jamais vou me envergonhar de cuidar de você. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela, e ela se jogou nos braços dele. Ninguém nunca falou assim para mim. Ninguém nunca me defendeu. Ele a apertou contra o peito, como quem protege algo precioso. Pois agora você tem alguém que vai te defender até o fim. Naquele abraço, Isabela sentiu o peso do mundo diminuir. As fofocas, os olhares, os julgamentos, nada parecia importar quando estava perto de Caio. E foi nesse momento que ela percebeu. Não importava o que dissessem. Havia encontrado ali a primeira pessoa que enxergava nela mais que uma história de dor. E me diga, você ama histórias emocionantes como essa? Então deixa nos comentários. Amei a história. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste para Caio. Por mais que tivesse convicção de que estava fazendo a coisa certa, as palavras envenenadas da cidade começaram a pesar em seus ombros. Ele era um homem de respeito, herdeiro de uma fazenda próspera, e sabia que sua imagem diante da comunidade tinha valor. Mas toda vez que pensava em Isabela, lembrava-se de seus olhos assustados no chiqueiro, do corpo magro tremendo de frio e fome. Como poderia pensar em reputação quando tinha diante de si uma vida inteira marcada pela rejeição? Certa noite, sentado no alpendre, Caio refletia em silêncio, o olhar perdido no horizonte. A brisa fria batia em seu rosto, mas o que gelava de verdade era a dúvida dentro dele. Isabela apareceu devagar, enrolada em um xale. Aproximou-se e percebeu o semblante carregado dele. Você está diferente. Parece preocupado, disse com voz suave. Caio respirou fundo antes de responder. Tô sim. É que eu fico pensando no futuro, no que vão dizer, no que podem fazer contra você. Ela se sentou ao lado, ajeitando o xale nos ombros. Eu já vivi tanta coisa ruim, Caio. Tantas vezes humilhada, que não sei se as palavras dos outros ainda me atingem. Mas você tem tanto a perder. Ele virou-se para ela, os olhos marejados de um peso que raramente mostrava. Eu não me importo comigo. O que me assusta é você. Se as pessoas resolverem te rejeitar, se fizerem maldades, eu não suportaria ver você sofrer outra vez. Isabela engoliu em seco. Aquela preocupação sincera a tocava profundamente. Já sofri a vida inteira, mas com você é diferente. Mesmo que tudo lá fora, aqui dentro, perto de você, eu me sinto em paz. Caio passou a mão pelo rosto, tentando conter a emoção. Eu queria poder te blindar do mundo, Isabela. Queria te guardar onde nada pudesse te alcançar. Ela segurou a mão dele com firmeza. E eu só quero ficar onde você está. Se eu tiver isso, já é mais do que tive em toda a minha vida. O coração de Caio apertou. Naquele instante, percebeu que o dilema que tanto o atormentava tinha uma resposta simples, ainda que dolorosa. Não importava. O que dissessem, não importava o julgamento da cidade. O que importava era proteger e cuidar daquela jovem que, de alguma forma, havia se tornado parte de sua própria existência. Ele puxou Isabela para um abraço apertado. Ela fechou os olhos e deixou-se afundar naquele gesto, como quem finalmente encontra o porto seguro depois de uma vida à deriva. E naquela noite silenciosa, Caio tomou uma decisão silenciosa dentro do coração. Ele iria até o fim para defendê-la, custasse o que custasse. Era noite.
A fazenda estava silenciosa, exceto pelo som distante dos grilos e do vento que balançava as árvores. Na varanda da casa, uma lamparina iluminava suavemente o rosto de Caio, que tomava café em silêncio. Isabela se aproximou devagar, enrolada em um cobertor. Seus olhos denunciavam que havia algo guardado, algo que precisava ser dito. Ela se sentou ao lado dele e ficou em silêncio por alguns segundos, até que a voz embargada escapou. Caio, preciso te contar uma coisa. Ele largou a xícara para ela, preocupado. O que foi, Isabela? As mãos dela tremiam. Ela respirou fundo e, olhando para o chão, começou. Eu sempre achei que não tinha valor, que não era digna de nada. Passei anos ouvindo que era inútil, que eu só atrapalhava a vida dos outros. E isso foi me destruindo por dentro. Caio apertou os lábios, já sentindo o coração doer só de ouvir aquelas palavras. Mas você, continuou ela, agora chorando, você foi o único que me olhou de outro jeito. O único que não me expulsou, não me julgou. Você me tratou como gente e eu nunca imaginei sentir isso. Nunca. Ela levantou o rosto e as lágrimas escorriam livremente. Você me salvou, Caio. Não foi só da fome, foi da morte por dentro. Ele levou a mão ao rosto dela e enxugou suas lágrimas com o polegar, a voz carregada de emoção. Isabela, se você soubesse o quanto eu precisava ouvir isso. Desde que perdi meus pais, eu vivia como se estivesse morto por dentro também. Mas quando te encontrei naquele chiqueiro, foi como se Deus tivesse me mostrado que ainda havia um motivo para continuar. Ela soluçou, levando a mão ao peito. Então, quer dizer que eu não sou um peso? Peso? Caio balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Você é a razão pela qual eu acordo todo dia agora. Você me devolveu o que eu já não acreditava mais, a esperança. Isabela chorou mais forte, mas dessa vez não era só de dor, era também de alívio. Pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu-se importante para alguém. Não por interesse, não por obrigação, mas porque finalmente alguém a via de verdade. Caio a abraçou forte, como se temesse que ela desaparecesse. E naquele abraço, dois corações partidos se reconheceram como um só. O vento frio da noite passou, mas dentro daquela varanda havia calor. O calor de duas vidas marcadas pela dor, que agora se encontravam na única coisa capaz de curar feridas tão profundas, o amor. E foi nesse instante que Isabela, com a voz baixa e trêmula, murmurou contra o peito dele. Eu sempre sonhei em ter alguém que me chamasse de lar, e agora eu encontrei. Caio fechou os olhos, deixando uma lágrima solitária rolar pelo rosto. Apertou-a ainda mais e respondeu. E eu encontrei em você o sentido que tanto procurei. Naquele momento, o silêncio da fazenda foi preenchido não pela solidão, mas pelo som mais poderoso do mundo. Dois corações batendo em uníssono, transformando dor em esperança, sofrimento em amor. Era a revelação que mudaria tudo. Não eram mais dois. Perdidos. Agora eram dois que haviam se encontrado. Depois daquela noite de revelações, a vida na fazenda nunca mais foi a mesma. Isabela e Caio já não eram apenas duas almas dividindo o mesmo espaço. Eram duas vidas unidas pela dor, mas também pelo recomeço. O sofrimento que cada um carregava passou a ser partilhado, e essa partilha os aproximava de uma maneira intensa, impossível de ser quebrada. Em certos dias, Isabela ainda tinha pesadelos, sonhava com as rejeições, com os gritos, noites em que passou frio e fome. Nessas horas, Caio acordava, sentava-se ao lado da cama e segurava sua mão até que ela se acalmasse. Shhh, já passou, Isabela, você nunca mais vai estar sozinha, dizia ele, acariciando-lhe os cabelos até que o sono voltasse. Em outros momentos, era Caio quem se quebrava. Às vezes, sentado na varanda, lembrava dos pais, da dor da perda, e as lágrimas vinham sem aviso. Isabela, então, se aproximava em silêncio, abraçava-o por trás e murmurava ao ouvido. Cuidou de mim quando eu não tinha nada. Agora é minha vez de cuidar de você. E assim eles se sustentavam mutuamente,
um apoiando o outro quando as lembranças pesavam, um enxugando as lágrimas do outro quando a dor parecia insuportável. O que antes era uma fazenda marcada pelo silêncio da solidão, agora era preenchida por conversas ao entardecer, risadas tímidas, olhares longos e silenciosos que diziam mais que palavras. O sofrimento, paradoxalmente, se tornou a ponte que os uniu. Caio, que já havia desistido de acreditar no amor, reencontrava nele a chance de viver de verdade. Isabela, que nunca havia sentido o gosto da proteção, descobria que ser amada era real, não apenas um sonho distante. Numa tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo pomar, ela parou e encarou o rosto dele. Os olhos castanhos de Caio refletiam a ternura que guardava por ela. Sabe, Caio, se eu pudesse apagar tudo o que vivi antes, eu apagaria. Mas aí penso, talvez eu tivesse que passar por tudo aquilo só para chegar até você. Ele apertou a mão dela com força, emocionado. E talvez eu tivesse que suportar anos de solidão só para estar aqui agora, contigo. Isabela sorriu com lágrimas nos olhos, e naquele instante os dois se beijaram, selando não apenas um carinho, mas uma promessa silenciosa de caminhar lado a lado, apesar das cicatrizes. O amor que nascia ali não era feito de ilusões juvenis, mas da dor dividida, do peso compartilhado, da certeza de que juntos poderiam suportar o que sozinhos quase os destruiu. E assim, o que começou com sofrimento e desespero transformava-se em uma união rara e poderosa, capaz de fazer até as feridas mais profundas cicatrizarem. Meses se passaram e a vida de Caio e Isabela foi se moldando à nova realidade. Ela já não era mais a jovem assustada que comia restos no chiqueiro. Agora tinha o rosto iluminado pela confiança, pela segurança de alguém que finalmente encontrou um lugar no mundo. Certa noite, sob o céu estrelado de Minas, sentados na varanda onde tantas lágrimas haviam sido derramadas, Isabela se aninhou no ombro de Caio e falou baixinho. Se alguém tivesse me contado que um dia eu iria encontrar um lar, eu teria rido. Nunca acreditei nisso. Caio beijou-lhe a testa, emocionado. E se alguém tivesse me dito que eu voltaria a amar depois de tanta solidão, eu também não teria acreditado. Eles sorriram entre lágrimas. O silêncio da noite, antes tão pesado, agora era cheio de vida. E o que começou com dor, fome, terminava em algo que nenhum dos dois imaginava reencontrar: a esperança. Naquele abraço apertado, Caio e Isabela se tornaram a prova viva de que até nos cenários mais sombrios, a vida pode surpreender, que do sofrimento pode nascer um amor tão profundo, capaz de curar até as feridas mais antigas. O fazendeiro solitário e a virgem faminta não eram mais duas almas perdidas. Agora eram um só coração, unidos pelo sofrimento que os transformou em força. E foi ali, naquela fazenda, que mais procuraram o um ao outro. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história emocionante? Deixe nos comentários, escreva o que sentiu. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhuma história. E se essa narrativa tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Pode ter certeza de que vai emocionar também. Clique agora na próxima história. Nos vemos lá.